3 técnicas de análise operacional no gráfico de Renko para você começar a ter bons resultados nesse tipo de gráfico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou te convidar para ficar até o final do vídeo, que eu tenho uma surpresa muito legal para você. Já deixa o like aqui no conteúdo, se inscreve no nosso canal e comenta aqui embaixo se você está gostando da aula. Então, vamos que vamos! O gráfico de Renko é considerado um gráfico atemporal. Existem outros tipos de gráficos atemporais, mas nesse vídeo eu quero focar exclusivamente no gráfico de Renko, que assim como o gráfico de Candlestick, é um gráfico de origem japonesa e o Renko significa tijolo, o que justifica a sua forma geométrica padronizada em quadrados simétricos. E qual é o tamanho desses quadrados, desses tijolos? Você quem define. Ele é considerado atemporal porque ele não leva em consideração um período de tempo para ser formado, assim como no gráfico de Candlestick, em que você coloca um período de 1 minuto, 5 minutos, um dia, uma semana, 60 minutos e por aí vai. Você escolhe quanto tempo cada candle vai representar para você ali, para você fazer a sua análise. O gráfico de Renko, você vai escolher quantos pontos você quer que ele resuma para você. Ou seja, se o mercado sobe 100 pontos e você colocou, por exemplo, um gráfico de 10R, como está aqui na minha tela, ele vai mostrar para você não a quantidade de pontos necessariamente, mas a quantidade de ticks. Nesse caso, o gráfico de Renko, no ativo do índice, o 10R vai mostrar para a gente a cada tijolinho 10 ticks de movimentação. Já que o índice se movimenta de 5 em 5 pontos, 10R, estamos falando que cada tijolinho representa uma movimentação, um deslocamento de preço de 50 pontos. Então, se ele anda 100 pontos, ele vai deixar 2 tijolos verdes para cima. Se ele cai, depois de fazer uma sequência de alta de vários tijolos verdes, e ele cai o dobro do que ele estava subindo, ou seja, se ele sobe 50, 50, 50 e depois ele vira para uma queda de 100 pontos, ele mostra pra gente um novo tijolo, ao contrário, um tijolo vermelho, como nesse caso aqui, por exemplo. E assim, as estratégias no gráfico de Renko vão se formando e dando sinais muito interessantes pra gente na leitura do mercado. Existem prós e contras desse tipo de gráfico e uma das vantagens é que você tem sinais de entrada mais claros. E uma das primeiras técnicas que eu quero mostrar é justamente a virada de movimentação a favor da tendência. Assim como no gráfico temporal, você vai continuar levando em consideração a direção de topos e fundos. Se o mercado está deixando topos e fundos maiores ou menores. Se você tem topos e fundos menores, você tem uma tendência de baixa. Se você tem o mercado deixando topos e fundos maiores, você tem uma tendência de alta. E aí, nesse caso, você identifica a oportunidade, ó, aqui ele virou para baixo e no pullback ele virou novamente aqui para cima. Então ele fez a correção, virou para cima, é uma oportunidade para você comprar, deixar um stop abaixo dessa movimentação e buscar pelo menos o dobro, né, com alvo ali mais para cima. E assim você consegue criar uma técnica operacional muito legal para operar a favor da tendência. Essa era uma das técnicas ali que eu quero passar para vocês. E você pode sim, tá? Juntamente a esse gráfico, colocar médias móveis, por exemplo, certo? Colocar aqui uma média de 50, por exemplo. Colocar agora aqui outra média, uma média mais curta, colocar uma média de 20, por exemplo. E aí você tem médias móveis que te ajudam a identificar a tendência, te ajudam ali na identificação de boas oportunidades para você ganhar nesse mercado, tá bom? Uma desvantagem do gráfico de Renko, por ele não ser temporal, você pode ver o mercado, como nesse caso aqui, em que ele consolidou por muito tempo, certo? Ele ficou bastante tempo nessa faixa de preço, mas como o gráfico de Renko ele mostra somente uma pequena oscilação de preço, você vai escolher o tamanho da oscilação, ele representa
um espaço no gráfico de Renko muito pequeno. Então, às vezes, você perde a sensibilidade da quantidade de tempo que ele ficou numa faixa de preço. E por ele mostrar deslocamento sem levar em consideração tempo, quanto menor o Renko que você escolher, mais poluído ele vai te mostrar movimentações. Esse gráfico aqui é o de 10R. Eu vou colocar um 5R no índice para você ver como ele é extremamente agitado. Essa movimentação toda aqui tem aproximadamente 1 hora somente, enquanto aqui no gráfico de 1 minuto, essa movimentação tem aproximadamente 3 horas, tá? Então essa movimentação aqui inteira, que eu tô tirando o zoom máximo possível, representa 3 horas, enquanto essa movimentação aqui do 5R, por exemplo, mostra um horizonte de tempo muito menor. Eu posso, obviamente, tirar o zoom e fazer ele me mostrar mais tempo, mas você vai ficar com um gráfico cada vez menor. Por outro lado, eu vou colocar agora um 20R, um Renko muito maior. Então, ele vai filtrar mais a volatilidade e simples assim você está vendo toda a movimentação do dia inteiro. O 20R vai representar para você 100 pontos, certo? Multiplica por 5, que é a quantidade de pontos no índice. E aí você tem cada tijolo, cada quadradinho desse, representando aí 100 pontos de oscilação. E aí você pega a amplitude dessa movimentação de alta, que teve aí 960 pontos, e ele vai resumir tudo em alguns tijolinhos. Você pode utilizar esse tempo gráfico também, mas obviamente que você vai ter movimentações muito mais demoradas, né, considerando que você teve poucos tijolos no dia inteiro. Então pode ser que você precise ter um pouco mais de paciência para esperar condições, esperar oportunidades. E o stop técnico, que é justamente, por exemplo, aqui, ganhando esse topo, ficaria maior em pontos. Aqui está dando 220 pontos, se você fosse colocar um stop acima desse topo. Mas, por outro lado, quando você consegue pegar uma movimentação bem direcional, você consegue surfar uma quantidade de pontos também muito interessante, tá bom? E uma outra técnica muito legal para você conseguir extrair dinheiro é não somente utilizando a técnica a favor da tendência, mas buscando exaustão de movimento, identificando regiões de suporte e resistência e também aguardando a reversão do tijolo do Renko. Ou seja, em vez de você esperar o mercado mostrar uma tendência, você espera ele voltar, neste caso aqui, por exemplo, para uma região de suporte, para você entrar na virada do tijolo a favor do suporte. Ou seja, está no suporte, você quer comprar, espera o mercado chegar lá e espera ele mostrar para você uma confirmação e você faz essa operação de compra. Voltou a cair novamente, espera a confirmação do Renko, você faz uma compra e tenta levar até a região de resistência. Assim como nessa faixa de preço de resistência, como eu havia falado mais cedo, você também consegue esperar o mercado parar de fazer a movimentação de alta, fazer uma compra quando o gráfico de Renko virar para baixo novamente, e você pode colocar um stop mais conservador acima da máxima do dia ou aqui acima desse topo. E aí você vem buscar um risco e retorno maior do que aquele que você estava disposto a sacrificar. Assim você tem um risco e retorno positivo e interessante, aumentando a sua chance de ser vencedor aí nas suas operações, tá bom? Então, essa era uma dica muito interessante. E a outra é justamente o que eu já tinha comentado, que era utilizar o dinamismo do Renko de acordo com o tipo de mercado que você está vendo. Estou vendo que eu estou com um mercado muito volátil, vai sair algum dado, vai sair alguma notícia importante, aumenta o período do Renko. No índice eu gosto de utilizar o 10R, mas quando aumenta muito a volatilidade, eu utilizo um 15R aproximadamente. No dólar eu gosto de utilizar o 4 ou 5R. Aumentou a volatilidade no dólar por algum motivo, aumenta também o período do Renko para você não ficar lendo movimentações muito poluídas, tá? Para você não ver aquele gráfico extremamente agitado. Porque da mesma maneira que eu falei que no gráfico temporal ele pode ficar muito tempo parado e o Renko não movimentar tanto, porque o mercado estava parado com um range de negociação muito curto, o contrário pode acontecer também. Em 1 ou 5 minutos que o mercado está ali ainda tentando formar um candle, o mercado que está muito volátil, com uma amplitude muito grande, por alguma notícia, por algum evento, ele pode formar vários candles, né? Vários box, vários tijolinhos em pouco espaço de tempo. Porque, de novo, ele não leva em consideração o tempo. Então, se ele oscilar
50, 100 pontos para cima e para baixo várias vezes, em um curto espaço de tempo, ele vai registrar, ele vai formar um novo tijolinho cada vez que essa amplitude de preço for formada, tá bom? Então, oscila ali de acordo com a volatilidade do mercado. O mercado ficou muito lento, ficou muito parado. Eu já não gosto nem de operar quando ele fica assim, mas caso queira identificar uma oportunidade num fractal de mercado menor, você pode reduzir o Renko também. Mas saiba que a chance de você estar analisando um mercado com sinais um pouco mais poluídos e erráticos aumenta bastante. Então são prós e contras que você tem ao aumentar ou diminuir o período do seu gráfico de Renko. E assim como no gráfico temporal, para você mudar o preço, você só precisa clicar no gráfico, digitar, por exemplo, o número 5 e digitar Enter, que você coloca nos 5 minutos. E aqui no Renko você vai colocar 10R, digita 10R e dá Enter, que você coloca no 10R. 5R você coloca no 5R, certo? E assim você utiliza o gráfico de Renko. Quero te falar que na semana passada eu gravei uma aula sobre índice de força relativa, um indicador gráfico que é muito utilizado para identificar a reversão de movimento. Quando o mercado começa a enfraquecer, você consegue identificar a exaustão de movimento. Você pode utilizar ele tanto no gráfico de minuto, 1 minuto, 5 minutos, quanto no gráfico de Renko. Então, eu recomendo muito que você assista essa aula e eu vou deixar um banner aqui, eu vou deixar um card para você clicar e já assistir essa aula também. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e deixa a sua dúvida, a sua pergunta aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Tá bom? Grande abraço, tamo junto, valeu, tchau, tchau.